Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 7 ao 9 somente. Amém. Que diz assim a palavra de Deus: E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. A Bíblia fala que Noé foi um homem justo e íntegro perante o Senhor. Ele também foi um agricultor e o primeiro homem a plantar uma vinha. Além disso, Noé foi um pregador da justiça de Deus na terra. Apesar do mundo não lhe ouvir e nem se preocupar com a sua mensagem, ele fazia a sua parte. Pregava, plantava e construía a arca. As marteladas de Noé certamente doíam nos ouvidos daqueles que estavam fora dos caminhos do Senhor. As marteladas daquele homem diziam: arrependam-se, pois virão dias em que Deus trará juízo sobre a terra. Mesmo assim, ele não teve êxito em sua mensagem, pois todos os ignoravam, quem sabe até riam, zombavam e caçoavam dele, ou quem sabe até mesmo chamavam de louco, até o dia em que choveu sobre a face da terra. O capítulo 8 do livro de Gênesis, ele fala a respeito da saída de Noé e de todos os que estavam com ele na arca. E ele começa dizendo assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os que estavam na arca. A expressão lembrou-se Deus no hebraico significa que Deus começou a agir em seu favor. Porque Deus, meus irmãos, Ele nunca se esquece de ninguém. Como também na ocasião apropriada aqui, Deus se levanta para socorrê-los. Então Deus fez soprar um vento seco sobre as águas, que continuamente retrocediam do cume das montanhas. Logo a arca encalhou nos montes Ararates, uma cadeia de montanha que ficava na Turquia Oriental. Lentamente os picos dos montes mais baixos iam aparecendo. Veja que parece que Deus nunca está com pressa, pois suas obras exigem de nós a nossa paciência. Pois ao invés de secar a terra em um único dia ou até mesmo em poucos dias, Deus permitiu que as coisas ocorressem por etapas, para nos ensinar que devemos esperar o tempo certo de Deus para tudo em nossas vidas, pois Deus opera num tempo diferente do nosso. O tempo dele é kairós. 1000 anos para ele são como um dia, e um dia 1000 anos. Eu quero aqui agora trazer lições preciosas para a nossa vida espiritual, a partir dessas duas aves que foram citadas nesse texto: o corvo e a pomba. O corvo e a pomba, eles são distintos, tanto em sua espécie, quanto em sua natureza. Terminados os 40 dias do dilúvio, Noé abriu a janela da arca e soltou primeiro um corvo, como diz no versículo 7. Provavelmente ele queria saber quais eram as condições da terra lá fora, pois o corvo, sendo considerado um pássaro imundo, ele estava feliz por escapar da arca e ficaria contente com qualquer tipo de puleiro que ele pudesse encontrar em seu caminho. Isso nos faz lembrar aqui daqueles que se declaram cristãos, mas nunca nasceram de novo. É comparado aqui com pessoas que até vêm à igreja, mas vêm e voltam sem compromisso nenhum.
sua vida espiritual é comparada ao corvo, que come restos e podridão e não percebem a consequência do seu pecado, que é a morte. Pois essas pessoas se ajustam facilmente a qualquer ambiente de podridão. Querem ser amigos do mundo e se tornam inimigos de Deus. Querem viver nos dois ambientes, na arca e fora dela. Tome cuidado com a atitude do corvo que ia e voltava. Essa instabilidade é destrutível e pode contaminar. Pois se nós convivermos próximo ao esgoto por muito tempo, logo o seu odor já fará parte da nossa realidade, por nós já estarmos acostumados a ele. O corvo está sempre feliz com a carcaça. E você, meu irmão, está feliz com o pecado? Cuidado com o pé no mundo e na igreja. Você é pomba e não ave de rapina. E Noé, não se sentindo seguro sob as pistas que o corvo lhe dava, pois o fato dele voltar não significava que as coisas lá fora estavam bem, pois Noé sabia que a sua natureza se adaptava facilmente sobre a morte e aquilo que era podre. Então Noé agora resolve soltar uma pomba, como diz o versículo 8. A pomba, diferentemente da natureza do corvo, se alimenta de grãos, frutas e sementes, e não sobrevive sobre carniças. Ela é considerada símbolo de pureza e simplicidade, como disse Jesus. Sede simples como as pombas. Devido à sua pureza e simplicidade, a pomba tornou-se mundialmente o símbolo da paz. A pomba representa aqui os cristãos que têm prazer em estar na casa do Senhor, desfrutando da comunhão com os irmãos e compartilhando com eles as bênçãos que o Senhor nos dá e vivendo da simplicidade que é o Evangelho. A pomba representa vida de santidade, pois quando o Espírito Santo se manifestou visivelmente sobre Jesus, foi em forma corpórea como uma pomba. A pomba, diferentemente do corvo, ela não se adapta com qualquer poleiro sujo, nem mesmo pousaria em alguma carcaça lá fora. Por isso, ela vendo que o ambiente lá fora para ela não estava propício, pois ela necessita de ambiente limpo para viver, fugindo da lama e do cheiro da morte, ela então volta para a arca. A arca aqui é comparada com lugar de salvação, lugar de proteção, lugar de vida e da presença de Deus. A arca é comparada à igreja. Fora da arca só havia morte. Assim como fora da verdadeira igreja de Jesus Cristo, só existe a morte, meus irmãos. A igreja é a agência missionária a serviço do reino de Deus aqui na terra. O seu propósito de existir é proclamar o nome de Jesus e fazer o seu nome ser conhecido entre todas as nações. E Jesus disse que a igreja é tão importante que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Vamos caminhando para o final. O versículo 9 diz que a pomba, não achando lugar para pousar, ela retorna para a arca. E Noé, estendendo a mão, puxou-a para dentro consigo. Veja que ela estava cansada de sua peregrinação. E sem ter onde pousar, ela volta para a arca como seu único lugar de descanso. Pois se ela continuasse voando, cansada e com dificuldades, ela provavelmente cairia e morreria. A Bíblia diz que Noé passou o dia todo procurando aquela pomba e ele estava pronto para recebê-la de volta. Ela só teve forças suficiente para chegar até a beirada da arca. Mal conseguia pousar e estava prestes a cair, quando Noé estendeu sua mão e puxou-a para si. Veja que
Ele a colocou para dentro, pois ela mesma já não conseguia mais voar direito. Ela já estava cansada e sem forças. A pomba voou até onde foi possível, pois ela chegou ao seu limite de exaustão, pois ela já estava muito cansada, meus irmãos, da sua peregrinação. Assim mesmo, podemos fazer uma comparação com a nossa vida espiritual, meus irmãos. Quando estamos tanto tempo afastados dos caminhos do Senhor, ficamos tão frios e tão distantes que não temos forças para voltar. Quando estamos tanto tempo fora da presença de Deus, ficamos comparados a uma vela acesa que se apagou, ou como uma folha seca que facilmente é levada a qualquer canto pelo vento, que às vezes precisamos que alguém nos puxe e nos coloque de volta para dentro da arca. Por isso estamos aqui, como igreja do Senhor, como servos a serviço do seu reino, para trazer uma palavra de despertamento para a tua vida, pois há uma igreja, um povo eleito e escolhido por Deus, que Ele vem buscar, meus irmãos. Até quando você vai peregrinar por este mundo, cheio de ilusões, cheio de pecados, de vaidades, de vícios e de prazeres momentâneos? Pois a Bíblia fala que assim como foram nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois a Bíblia diz que os dias que antecediam ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que eles estavam dispersos, despercebidos, vivendo suas vidas de prazeres momentâneos. Assim mesmo podemos falar dos nossos dias atuais. Meus irmãos, tudo que tem aqui nessa terra, um dia vai perecer. Ah, meus irmãos, e para quem ficar, será dia de muito sofrimento, muita angústia, tormento, aflição e dor. Por isso Jesus Cristo está nesta noite, mais uma vez com suas mãos de misericórdias estendidas para você, te dizendo: apenas volte. Como uma pomba errante, apenas volte. Não importa como você está, meu irmão, e nem de onde você parou. Apenas volte, pois a porta da graça ainda está aberta. Arrependam-se e voltem enquanto é tempo, pois ela vai se fechar. Meus irmãos, eu oro ao meu Deus, estudando essa palavra, muitas vezes eu me emocionei, porque eu já estive assim, como uma pomba errante pelo mundo, cansada de tanta luta, de tanta dor e decepção. O mundo não tem nada de bom para te dar, meu irmão. Jesus, o Evangelho, a sua proposta é tão linda, que Ele diz assim para você: eu te amo e venha como tu estás. Mas há pessoas que não entendem e dizem assim: eu tenho que deixar de fazer isso para poder servir ao Senhor. Eu tenho que mudar em tal coisa para poder seguir corretamente ao Jesus. Mas eu te afirmo, estudando a palavra de Deus, que se você em Jesus, você não consegue. Por isso a palavra do Senhor, o Evangelho, Ele te diz: vem como tu estás, porque Ele te ama, porque Ele não quer que tu sigas como da maneira que tu estás vivendo. Meu irmão, eu desejo que essa palavra, a cada dia que passa, ela produza frutos no coração da pessoa que estava necessitada de ouvi-la. E que você volte, meu irmão, enquanto é tempo, que ela traga na tua vida frutos de arrependimento. Eu agradeço a minha oportunidade.